ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E tanto vocês me pediram, reage ao Jean Van Allen. Reage, professor. E o que disse o Jean Van Allen? Professor, o que você acha do Jean Van Allen? Professor, reage a um vídeo do Jean Van Allen. Então, estamos aqui no podcast Inteligência Limitada, é um corte, né, do podcast Inteligência Limitada, podcast do Vilela, onde temos aqui, então, o Jean Van Allen. E ele vai falar especificamente acerca de construções antigas, como as pirâmides. Ele vai falar acerca de mitologias comparadas e vai trazer algumas informações, das quais nós iremos comentar. Já quero dizer uma coisa, isso aqui não é uma refutação ao Jean Van Allen, não, de forma alguma. Ele vai trazer ali o conhecimento dele, a visão dele peculiar acerca destes temas que serão perguntados pelo Vilela e que eles estarão ali discorrendo e abordando. Eu apenas farei os meus comentários. O canal Verdades Ocultas da Bíblia, ele não está aqui para validar crenças ou para dizer que crenças tais não devam ser cridas de fato. Nós apenas damos informações e nada além disso. Beleza? Então vamos lá. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aqui no vídeo. Vamos lá então. Já vi que a gente vai precisar de outro papo, porque ficou muito assunto aí que eu quero saber. Mas eu acho que a gente pode fazer como final aqui, antes das 3 últimas perguntas, são algumas marcas, algumas coisas na história da humanidade que as pessoas associam ou com anjos ou com encontro com alienígena, pirâmides do Egito, Nazca, aqueles desenhos Nazca e outras coisas. De Nazca. O que você vê nisso, por exemplo, as pirâmides ou Nazca ou alguns desenhos que podem mostrar? Eu já mostrar? estudei tudo isso. E aí? Desde os meus 17 anos, eu fundei o CP, o Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas. Eram os deuses astronautas? Foi um dos primeiros que li de Von Däniken, né? Então, assim, hoje em dia, tudo isso está 100% carimbado por alguns cientistas, outros discordam, mas por pesquisadores sérios, como sendo tremendamente real. Do que? De uma de que, de influência fato, alienígena? Seres não humanos estiveram aqui na Terra. De outro planeta? De outros planetas e de outros universos, é o que se discute. Bom, deixa eu pontuar uma coisa aqui importante, muito importante. Olha só, não há nenhum tipo de consenso na comunidade acadêmica, principalmente do ponto de vista da astrobiologia, da astrofísica e por aí vai, de que exista vida em outros planetas. O que aconteceu, por exemplo, se não me engano, ali em 2017, teve uma conferência, né, promovida por alguns cientistas de que eles acreditam que possa haver vida em outro planeta. Mas aí é uma visão pessoal, peculiar, de determinado grupo de pessoas ao redor do mundo inteiro e que decidiram se reunir para discutir suas crenças sobre isso. Das quais, uma destas conferências, o Mauro Biglino participou, falou nela. E o que eles apresentam, o próprio Mauro Biglino escreveu sobre isso no seu site, falou de como foi em um trecho do seu livro, que eles estão ali expressando as suas visões pessoais das leituras destes textos e mitologias antigas, de interpretações deles, que são pesquisadores, acadêmicos, alguns, e por aí vai, até no campo da exegese, do hebraico bíblico, do grego koiné, e por aí vai. Eles apresentam suas conclusões pessoais. Agora, nós não temos no espectro amplo da pesquisa científica de que há evidências de vidas em outros
planetas. Precisaria de uma gama de confirmações muito grandes que vai além da questão de ler mitologias antigas. Vai além disso. Temos que ter muita evidência ou cultura ou qualquer coisa material que viesse do além-terra, que fosse de fato uma comprovação extraterrena. E nós não temos. Tudo que temos são interpretações de indivíduos, né, de pessoas, ainda que cientistas, destas mitologias antigas, tá bom? Então, os deuses não eram astronautas. Eu não estou dizendo que eu acredito, nem estou dizendo que eu não acredito. Eu estou falando para você o fato. Quais são as evidências? Zero. Então, eles discutem estes temas a partir de quê? A partir de leituras de textos de lendas, mitologias e folclores antigos, tá bom? Vamos lá. Veja bem, na hora que você estuda a chamada lenda dos 7 sábios construtores, e o que significa essa lenda dos 7 sábios construtores? É dito que há cerca de 14 mil anos atrás existia um supercontinente onde hoje é o Polo Norte, chamado Hiperbóreo. Os escandinavos chamavam esse continente de Thule. E um grande cataclismo que fez com que a crosta da Terra se movimentasse feito uma casca de laranja solta. Terminou criando uma loucura, e esse grande continente lá no norte e outro que havia em continuidade a Índia, chamado de Lemúria, se ferraram. Nada a ver com... Vamos lá, isso tudo é mitologia, né? A lenda dos 7 sábios construtores, nós encontramos, ou dos 7 sábios, também pode ser a lenda dos 7 sábios, nós encontramos em várias tradições. Por exemplo, nas obras medievais de Sinti-Pai. Sinti-Pai foi um tipo de escritor antigo, um tipo de um poeta antigo, né? Um escritor de folclores e lendas antigas, e ele fala, por exemplo, desta lenda na tradição e mitologia oriunda dos povos persas, né? Ou antes dos persas, os povos ários. Então ali existia uma lenda. Também tem os 7 sábios gregos. Também existe a lenda dos 7 sábios ou 7 rishis nas lendas hindus. Estará até atrelada à lenda do dilúvio hindu. Você terá esses 7 até na tradição judaico-cristã, que na verdade são uma representação das 7 artes liberais. Exatamente isso. Não quer dizer necessariamente que existiram 7 sábios em toda a humanidade, que toda a humanidade os conheceram e que essa lenda perpetuou, como é a lenda do dilúvio. Não. É apenas uma maneira que os povos antigos tinham de pegar aquilo que posteriormente chamamos de 7 artes liberais e manter a base, né, da educação, do conhecimento, na percepção da cosmovisão da antiguidade em atividade, nas escolas mesmo, né, onde se ensinava, aldeias, vilas, dê o nome que quiser. Perdão, então criou-se essa lenda dos 7 sábios que teve um apego em várias culturas antigas. Então você tem os 7 sábios na Grécia, na Índia, os 7 rishis, você tem os 7, a lenda dos 7 construtores, ou 7 sábios construtores, na mitologia persa também, e por aí vai. É lenda, é mitologia. Não existiram estes 7 sábios de verdade. Aliás, a lenda dos 7 tem várias tradições. Com a Atlântida ainda. Atlântida é outra história. Ah, e lembrando, ele falou aqui também de Lemúria. De Lemúria. As lendas da Lemúria começam, né, com, se não me engano, um zoólogo, né? Philip Sclater, algo desse sentido é o nome dele. Então, ali no século XIX, esse cidadão, ele faz um ensaio da hipótese de como mamíferos ou humanos foram parar ali em Madagascar. E aí ele faz, né, começa a escrever um tipo de ensaio em relação a isso, que hoje em dia há muitas ressalvas a se fazer,
geologicamente falando, alguns pesquisadores vão falar que essa hipótese ela é cabível, que há algum indício de que pode existir uma faixa de terra que agora está ali abaixo do nível do mar, na região onde ele falou que possivelmente era a Lemúria. Só que eu vou te dar o pulo do gato, meu amigo. Lemúria, como ele chamou, o Philip, é da tradição do povo Tamil, que já existia ali na Índia antiga, beleza? Era uma tradição do povo Tamil, do sul da Índia, que eles chamavam esse continente de Kumari Kandan, com K. Kumari com K, Kandan também com K. Então era algo que já existia. Então a sua época, não querendo desmerecer o trabalho do Philip, né, Sclater, mas ele só deu um tom científico a uma lenda que já existia. As pessoas lá já tentavam explicar como que tinha vida mais ali ao sul, mais ali para dentro de outros lugares, outras ilhas ali, mais distantes ali do sul da Índia, e eles pegavam, aliás, vários acadêmicos britânicos deram tons científicos do século XIX a lendas da Índia, do interior da Índia, do sul da Índia, coisas que a galera já sabia, mas que era de tradição oral, que era lendário, mitológico, que poderia até fazer algum sentido com coisas paralelas na realidade. E aí, ganha quem bota no papel, meu amigo. A história é dos vencedores. A Índia foi colonizada, não tinha uma tradição academicista, né, como tinha ali o Império Britânico no século XIX, que começam ali, né, os grandes avanços, né, o princípio dos grandes avanços na ciência do século XX começa no século XIX, com uma galera que começa a escrever um monte de coisa. Mas a verdade é que nessa vida, nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Então o cara só pega com o conhecimento que ele tinha da época e ele dá um tom, uma linguagem, entre aspas, científica a esse rolê. De convencer as pessoas que era uma hipótese viável, ainda que num tom não tão evidenciável. Então, minha galera, já existia, tá bom? O nome da região ali, o nome desse continente, que ele vai dar o nome de Lemúria, é Kumari Kandan. Já existia tradição do povo Tamil, tá bom? Então, que também vem de um povo, de uma lenda, de uma tradição, já era aquele povo tentando explicar situações ali do povoamento além sul da Índia. Vamos lá? E assim, lá no norte, descendentes do Hiperbóreo desceram para o Alasca, para a Sibéria, para o norte da Escócia, norte da Irlanda, dando origem ao que hoje nós chamamos de mitologia celta, mitologia nórdica, mitologia fino-ugriana, e por aí vai. Isso é verdade, né? Sempre rumando ao norte. O paraíso sempre estaria rumando ao norte ali, do que nós chamaremos na tradição oriental da sabedoria hiperbórea, ou dos povos também chamados boreanos, não é verdade? Então sempre ao norte, ao norte, ao norte. E aí surgem várias lendas, que também é o quê? Lendas, são lendas, exatamente. Inclusive a terra onde o sol, o Deus Sol nunca dorme, né? Ou nunca morre. Isso aí era lá Finlândia ali, aquela região ali para cima lá. Hoje a gente chega lá tranquilo, hoje a gente sabe que aquele lugar é real. Só que imagina isso, há milhares de anos atrás. Então quem ia e via lá que o sol nunca se punha, quem viveu naquele lugar, com a flora e a fauna da época, ele teria descrições paradisíacas daquele lugar e onde, de fato, entre aspas, o sol nunca se punha. Então era uma ideia... Gente, pensa isso há milhares de anos atrás. A galera surtava mesmo, entendeu? Pensa isso há milhares de anos atrás. Um clima sempre fresco, entendeu? Muita vegetação, muito alimento, fontes de águas. Hoje o lugar é povoado, a gente sabe onde é, sabe como chegar lá. Temos barco, avião, a gente tem tudo. Agora você imagina isso, meus amigos, há milhares de anos atrás. Bota aí, imagina isso, 2000 AC. Imagina isso, 1000 antes de Cristo. Entendeu a cabeça do ser humano?
Cara, o cara pra ir lá era, pô, atravessava territórios e batalhas e não sei o quê, e era o quê? Um lugar paradisíaco, um tipo de paraíso, entendeu? Ainda mais com as mitologias do Deus Sol em voga, né? Imagina quem tinha uma crença solar, né? Pô, é ali, cara. Só que depois de passado certo tempo, as pessoas viam que era um lugar como qualquer um outro. Né? Era um lugar como qualquer. Você não ia viver para sempre lá. Lá não era morada eterna. Lá não era o paraíso. Lá você envelhecia, morria e por aí vai. Então, vamos lá. E aí, qual é a questão? A questão é que esses seres fizeram algo que é incompreensível. Esses descendentes desse cataclisma resolveram se espalhar na Terra e começaram a construir tipos de edificações que pudessem resistir a todo tipo de cataclismo. Então, só existiam construções com grandes pedras, que na cabeça deles era o que poderia sobreviver a dilúvio, coisa que vale. Formato assim, de pirâmide? também, Na América do Sul? também, no também. Egito? No mundo inteiro No tem mundo pirâmide. E outras construções. Qual é o galho? Qual é o quê? Qual é o galho da Ah, história? o galho. Quando você vê as 3 pirâmides de Gizé. Exato. Aí Robert Bauval, que é um egiptólogo, um estudioso, ele sempre encrencou com aquelas 3 pirâmides, porque uma delas não são 3 em linha reta. Não estão uma alinhadas? delas está desalinhada. A do meio, a maior? A Gizé? A última, a última? menor. Tá. Aí ele, de tanto olhar para aquilo, uma bela noite, percebeu, se lembrou que as 3 Marias, ou seja, as 3 estrelas do cinturão de Órion, também tem um desalinhamento. É. Aí ele fez a conta da distância entre as 3 estrelas e fez a conta da variação de rango do desalinhamento da terceira em relação às outras 2. Aí verificou que era exatamente igual a das 3 pirâmides. Estava replicando. Eu disse, porra, não pode. Porque é até a 10ª casa matemática que bate as coisas. Então isso não é coincidência. Lembrando, galera, que em 1999, na Astronomy Magazine, esses cálculos foram feitos por pesquisadores lá que queriam verificar se isso era verdade e não era verdade. E hoje você tem como verificar, você não precisa depender de ninguém. Tem vários softwares de astronomia que você faz alinhamentos com coisas estelares, né, e constelações e por aí vai, com questões geográficas e terrestres, né? Tem aplicativos muito interessantes, muito bons mesmo, de graça, que você faz isso. Inclusive hoje tem as inteligências artificiais que você faz isso. Então não são cálculos complexos nem complicados, hoje em dia é tudo muito fácil e o pior, não estão alinhadas, não estão. Desculpa. Eu sei que você pode ficar aborrecido comigo agora, eu sei que você pode ficar chateado, mas eu te dei a fonte. É só pesquisar em inglês, Astronomy Magazine. Isso foi feito, isso era alvo de curiosidade de muita gente. Inclusive, casou-se, né, o cinturão de Órion lá, as pirâmides, e viu que não casava também. Só se você inverter e empurrar uma um pouquinho para o lado. Ou seja, não estão alinhadas, não estão na mesma posição, não estão... E você ainda tem que mexer na posição de uma, empurrar um pouco para ajeitar. Isso está publicado na Astronomy Magazine. Então isso é um mito, uma lenda, um folclore popular, entendeu? Ou a pessoa que fez o primeiro cálculo errou. Pode acontecer. A pessoa errou, se empolgou, fez besteira, tá bom? Não estão alinhados. Hoje você que está aí agora batendo a cabeça na parede, você esquizotérico, você esquizotérico que afirmava a mais ver sem nunca ter verificado que as pirâmides se alinhavam ao cinturão de Órion. Você é esquizotérico. É só ver se realmente alguém está falando, cara. É óbvio que as pessoas vão verificar. Óbvio que vai ter um astrônomo que vai calcular, e vai ter outro, e vai ter outro, e vai ter outro, e vai ter outro, e que eles falaram. Não está. E hoje, você que repetiu em matemática, que fez supletivo, você foi fazer esse cálculo tranquilo, sem nenhum problema. E você vai ver que não estão alinhadas com o cinturão de Órion. Desculpa.
mas não estão. Isso está publicado numa revista de astronomia. Não está, desde 1999. E hoje você, cara pálida, vê aí sei lá, eu não sei se o StarChat faz isso, né? O Carta Celeste deve ter na função paga você poder verificar se está alinhado alguma constelação com alguma coisa na Terra em algum momento. Então, baixa aí o Carta Celeste, o StarChat, e vê se tem essa função. Mas eu sei que tem várias paginazinhas, né, que você encontra sites em inglês que fazem isso facilmente e você vai ver que não estão alinhados. Desculpa te falar essa verdade. Ficou triste? Não fica não. Tem mais. 0,1, até a 10ª casa decimal, cara. Não tem como ser coincidência. Alguém fez as contas. O que é que ele e um outro cientista, um outro pesquisador jornalista chamado Graham Hancock fizeram? Quando surgiram aqueles primeiros programas de computador, que você diz, eu queria saber aqui, nós estamos aqui no Morumbi, em São Paulo, não é isso? Como é que o céu estava às 8 horas da noite da quarta-feira do ano 18.725 a.C. Um exemplo, esse programa vai e mostra, como se você estivesse olhando para cima, para o zênite, vendo. Então eles perguntaram, algum dia essas 3 estrelas do cinturão de Órion estiverem exatamente sobre o local onde as 3 pirâmides foram construídas? Aí o programador do computador disse sim. Quando? Há cerca de 12.450 anos atrás. Aí eles, estudando a esfinge também no Egito, perguntaram ao sistema do computador, algum dia os 2 olhos da esfinge estavam olhando para alguma coisa que estava exatamente no seu campo de visão? Sim. O quê? A constelação de Leão. A esfinge tem corpo de leão. Quando? Há 12.450 anos atrás. Eita. O templo de Angkor Wat, no Camboja, que são vários, são 18 templos, Isso eu não 19 conheço. templos. Dá uma olhada para que você acha dessa foto. Belíssimo. Templo de... Angkor Wat. ANGKORWAT, no Camboja. São 18 ou 19 templos, cada um mais belo que o outro. Aí eles fizeram a pergunta ao programa e disseram, a constelação de Dragão, ou seja, do jeito que as 3 pirâmides tinham 3 estrelinhas lá, Angkor Wat tinha 18, 19, sei lá, a constelação Dragão tem 18, 19 estrelas, e a distância entre cada estrela e a variação de ângulo... É esse aí, esse é um deles. Corresponde exatamente à distribuição dos templos sobre o Camboja. Aí eles perguntaram ao programa, algum dia a constelação de Dragão esteve exatamente sobre o lugar onde esses templos foram construídos? Ao programa, sim, há 12.450 anos atrás. Ou seja, esse... Gente, não. Olha só. Os cálculos, quando são apresentados, não batem. É complicado falar isso aí, cara. Vai ter uma galera que vai ficar chateada. Mas sabe por que vai ficar chateada? Porque a galera... Cara, olha só. Se nós estamos falando de algo astronômico, custa nós ouvirmos um profissional da astronomia? Um astrofísico? Não custa. Olha só, eu sempre dou uma analogia simples. Quando você está com um problema no coração, você vai ao cardiologista. Algum problema neural, você vai ao neurologista. Está com problema nas questões de garganta, questão do ouvido e por aí vai, você vai no otorrinolaringologista. Está com problema nos rins, vai no nefrologista. Está com problema no pulmão, pneumatologista e por aí vai. Tá com problema nos olhos, você vai no oftalmologista. Por que a gente não verifica as informações das outras áreas de conhecimento também? Na própria Astronomy Magazine, esses negócios todos já foram desmistificados. Não, são só lendas.
Tem erros de cálculos assim absurdos, não está exatamente em cima, ou estava, melhor dizendo, exatamente em cima. Não tem a distância exata de uma estrela para outra. Não. Isto foram coisas que foram ditas no passado de maneira equivocada. E aí, quando foi se repetindo e repetindo isso, assumiram como verdade absoluta. São mitos, são lendas. Eu não estou dizendo que o povo, inspirado nas suas crenças, pode ter tentado reproduzir. Vamos tentar reproduzir aqui há 12.450 mil anos atrás. Vamos lá, vamos tentar 12.450 anos atrás. Vamos tentar reproduzir aqui que nós estamos vendo. Cara, pode, eu posso tentar reproduzir no meu quintal aqui, qualquer coisa, no chão, na construção, posso tentar. Mas quer dizer que isso é uma realidade, que é um fato místico? Não. E não há precisão matemática alguma, isso já foi demonstrado formalmente, com conta, cálculo, aponta para lá, vamos ver. Perdeu-se tempo verificando isso, gastaram tempo. E vamos lá, e não. Os caras descobriram que várias construções megalíticas na Terra foram construídas em momentos diferentes, mas todas elas representando o céu da época, como se alguém tivesse tirado uma foto a 12.450 anos. Exatamente, sol do todas meio-dia, as constelações. noite. Aí surge a lenda dos 7 sábios construtores. Você vai construir aquela constelação lá onde for a coordenada, ou seja, 7 ramos de sobrevivência. Ou da Atlântida, ou do Hiperbóreo. Mas para que essas edificações? E nessas edificações, mensagens foram escritas para a posteridade. Tá. Aí hoje, quando você pensa, como alguns estudiosos falam de forma irresponsável, está tudo feito, tudo decifrado, nós não temos, mais de 90% do que está escrito nas pirâmides no mundo, ninguém tem a menor noção. Não foi traduzido tudo? Não foi nada. Olha só. A questão estelar é a astroteologia que a galera fazia, tá bom? Eles construíam, tentavam fazer algumas coisas. Tentavam, gente. É muito engraçado. Tem até um canal muito bom aqui no YouTube chamado Astroteologia. Muito legal o canal, tá bom? Astroteologia aqui no YouTube. Em relação a Érica, se assistir esse trecho, ela vai se revirar. Não! Que não foi decifrado aqui, olha só, muita coisa realmente não foi decifrado. Mas não é uma questão de 90%. Pelo que eu sei, não. Muita coisa foi decifrada, mas não é do interesse público. Não é do interesse do povão. O povão não tem interesse. Não é do interesse das pessoas. O que é do interesse? O misticismo, a religião egípcia, os mistérios. Agora o cotidiano, a vida, é mais para quem está no ramo acadêmico. Então você decifrar, sei lá, não sei quantos centenas de hieróglifos que vão falar do cotidiano, contratos, questões de remessa, de grão, da criação de gado, ninguém vai se interessar por isso. As pessoas vão criar interesse pelo que é o chamado místico, misterioso, por aí vai. Os ritos funerários, a mitologia egípcia e por aí vai. Se sair amanhã deciframos um novo texto do rito ao deus Horus, você pode ter certeza que vai viralizar. Agora, um novo hieróglifo que fala da criação, sei lá, de gado no Egito. Um texto hieroglífico, escrito, ninguém vai dar importância para isso. Entendeu? Então, muita coisa foi sim decifrada. Muita coisa ainda carece de pegar e estudar, até porque hoje tem tecnologia. Lembra como eu mostrei para vocês, por exemplo, lá no Museu Britânico, lá o Museu de Londres, lá o professor Irving, ele traduzindo uma tabuletazinha da epopeia de Atrahasis? Você viu ele com a lupa? Você viu ele com uma canetinha anotando os sinais cuneiformes? Não. Você viu ele com um óculos numa sala, num laboratório, ele com um óculos especial,
Aí ele botou a tabuletazinha no equipamento, passou um scannerzinho, pip, saiu a tradução na tela e ele só conferindo. Né? Brabo em línguas semíticas e coisa e tal, ele só lá, lendo lá, conferindo. Tradução tá certa. Meu amigo, inteligência artificial, tecnologia. Rapaz, nós estamos em outro tempo, ninguém fica mais... Isso aí é pra gente aqui, peão. Aliás, nem vai ser mais daqui a um tempo. Né? Daqui a um tempo, nós mesmo vamos criar inteligência artificial que faz grandes traduções de textos que vão conferir uma database gigantesca, que vão ser mais rápidas do que qualquer exegeta vivo. Mais eficientes, mais eficazes, com mais celeridade na tradução do que vários exegetas aí. Isso se chama tecnologia, meu amigo. Bola pra frente. Você acha que lá no Cairo, lá no Museu do Cairo, você acha que na Faculdade do Cairo já não tem o que há de mais avançado para tradução de escrita egípcias e hieróglifos egípcios? Acorda, gente. Oh, pelo amor de Deus, vamos embora. Muito pouco. Eu achei que com a pedra da Roseta lá, o negócio e tal, já tinham decifrado Pedra de tudo. Roseta. A religião mais antiga da Terra chama-se o janaísmo. Janaísmo? São mais de... Eu namorei com uma menina chamada Janaína, ô Paquito. Será que ela era desse Jana? É mais antigo? Isso de quanto tempo? Olha, os jainistas, Adão, 7 anos, Cainã, Malalahel. Na época de Malalahel, ou seja, uns 14, 15 mil anos, aqui surgiram os Tirthankaras, essa a religião dos Jainas. O homem já não era mais caçador e coletor, já se... Era Tudo indica que já... período, assim. São os chamados 24 Tirthankaras, são jainistas. O último foi Jina Mahavira, que viveu há cerca de 2.700 anos atrás, na época de Siddhartha Gautama e de Kapila, na Índia. Tá. Pois muito bem. Vamos lá. O que podemos dizer do que parece-nos, a partir de algumas evidências, mas não dá para bater o martelo, é que pelo menos há 2.500 anos antes de Cristo, há indícios que pode ser que ali esteja ali o início do jainismo, tá bom? Então, realmente, ela pode ser uma das religiões mais antigas do mundo. Alguns vão dizer que é a religião hindu, que é uma das, ou a mais antiga do mundo. Então há dúvidas, assim como qual é a religião monoteísta mais antiga do mundo, alguns vão dizer que provavelmente é o zoroastrismo na sua forma final. É que ali já com a Ahura Mazda e o Ahriman, ou Ahriman, já rebaixado. Né? Então, tem ali a história oculta, né, das religiões, a origem de todos os cultos, um livro francês, né, da onde muitas informações o Aleter vai tirar para compor os seus livros, aonde também Santives d'Alvenga vai tirar algumas informações também. Santives d'Alvenga, acho que é isso mesmo. Vai tirar alguma. A origem de todos os cultos. Eu sempre falo desse livro aqui, ninguém dá valor. Esse livro está em francês, corre para quem ainda dá para encontrar na internet. Então fala ali do cisma que houve, que vai dar origem a esse jainismo. Tem uma história de um cisma, eu acho que é uma história lendária. Eu penso, né, jainismo, ginana, gnose. Então isso, na verdade, na minha percepção pessoal, agora estou na minha opinião pessoal, fala mais da origem do mito dessa sabedoria primordial, que pode ter sido com um grupo ali da Índia, uma tradição oral que quer preservar isso e que gerou uma religião, até porque analisar uma religião antiga é muito difícil, é muito complexo. Por exemplo, na nossa perspectiva de religião, alguns vão dizer que, na verdade, a religião mais antiga do mundo pode ser a religião egípcia, o que era praticado no Egito. Os primeiros assentamentos naquela região e o tipo de culto que eles praticavam. Então, é difícil. Onde é essa fronteira? Onde começa e termina a nossa percepção da religião mais antiga do mundo? É muito difícil bater o martelo. Mas o jainismo é uma crença muito antiga. Isso podemos dizer que sim. É uma crença muito antiga, muito peculiar. E tem muita coisa no jainismo que esbarra na questão da gnose.
É muito interessante isso. Lembrando que gnose, só a palavra gnose é de origem grega, mas a gnose, esse conhecimento, não veio dos gregos, beleza? Esse conhecimento de uma filosofia ou sabedoria oculta já estava no Egito antes da Grécia. Já estava na Índia antes do Egito. Já estava ali com os povos ários ou proto-indo-arianos antes até da Índia. Então isso é interessante. Investigar o rastreio dessa tradição é bacana. Pesquisa. Só os jainistas têm mais de 1.500 manuscritos que ninguém consegue traduzir uma linha, porque ninguém sabe que língua é aquela. Nossa. Então compreenda. Imagina a hora que traduzir isso. A lenda dos 7 sábios construtores diz que 7 povos tomaram como missão construir na Terra uma porrada de construções megalíticas com avisos para gerações futuras. Nós somos a geração futura. É. Lembrando que não é uma exclusividade dos jainistas, tá? Se você for pesquisar arqueologicamente falando, tem várias línguas que temos algum tipo de fragmento, temos algum tipo de escrita que nós não conseguimos decifrar por não ter nada para comparar. Vide a própria religião egípcia, que a gente conseguiu avançar por causa da Pedra de Roseta, que se não fosse a Pedra de Roseta, teríamos muita dificuldade e muitas coisas até hoje permaneceriam sem nenhum tipo de tradução. Então não é, meu Deus, talvez quando fôssemos traduzir, íamos descobrir que pode ser que não tem nada demais ali. Só que a gente não decifrou. Só que os cientistas dizem que não existe nada sabe, que quem construiu a pirâmide. Foram os escravos? Escravos, e a pirâmide de Kelps é grande, porque na época o Egito tinha muita grana, a de Kefren já é menor, e a de Miquelino já era uma crise danada financeira, construiu pequenininho. É isso que eles dizem. Foi isso que nós aprendemos na escola. Aí se você ler o livro Mistério de Sírios, os dogões na África, você sabe o que é que eles dizem? Não. Se você olhar para o céu, nas Três Marias, cinturão de Órion, traçar uma linha reta, você chega na estrela Sírius. Se você olhar para o céu olho nu, você só vê Sírius, que é a estrela mais brilhante do céu. Mas os dogões, nos anos 30, um casal de paleoantropólogos franceses foram morar com os dogões onde hoje é Mali, lá na África. E os dogões têm uma festa em que o resumo da cultura deles diz que tem Sírius A, aí tem uma estrelinha em torno de Sírius B, e uma estrelinha em torno de Sírio B, que é Sírius C, ou seja, seria um sistema formado por 3 estrelas. Uma gigante, Sírius A, uma anã branca e uma anã marrom. E aí agora você vai assistir na Netflix 3 Corpos. Que isso gera lendas até hoje. E os dogões dizem que os ancestrais deles, os dogões, vieram de um planeta que gira em torno dessa estrela Sírius C. E que as 3 pirâmides do Egito foram construídas, você sabe em relação a quê? Não. A primeira teria a relação de massa e volume que a estrela Sírius A tem. A segunda teria a relação de massa e volume que Sírius B tem. E a terceira, Sírius C. Os dogões dizem isso desde os anos 40. Esse casal de paleoantropólogos É, meu parceiro, tem hora que é o osso. Calm down. Keep calm. Keep and calm. Vamos lá, galera, olha só. Vamos lá. Nós não temos evidências científicas de uma Sírius C. Pode pular da cadeira, pode reclamar quem quiser reclamar. Beleza? Nós não temos. Nós olhamos lá, já com o Hubble, tem artigo científico publicado. Por quê? Por quê? Matematicamente, teoricamente, há uma questão astronômica ali que indica um terceiro corpo, que pode ser uma estrela
com massa subestelar, uma anã marrom, ou um exoplaneta. Só que nós não temos ainda a tecnologia de maneira mais eficaz, ou temos, eu não sei, não sou do ramo também, ou só ninguém ainda não apontou para lá, não quis pesquisar mais a fundo, de olhar lá e ver, conseguir enxergar esse sistema em funcionamento. Aliás, um mito de que nós estamos vindo de Sirius, né? Tá em outras mitologias também, beleza? Na própria mitologia persa, ariana, nós temos uma divindade que é Tyr, ou Tirsi, alguma coisa, só que o nome dela é Tyr, né? O diminutivo ali, Tyr, que ela fala porque seria uma entidade feminina, que seria também aquela que traz a chuva e traz a prosperidade, e ela, a representação dela era o sistema ali Sirius, era Sirius, de onde ela teoricamente desceria, ou viria, ou se demonstraria. Então é uma astroteologia, ok? Só que não quer dizer que vieram seres de lá para cá. Nós descobrimos, o sistema Sírio está o quê? 8,6 anos-luz. Recentemente nós descobrimos um exoplaneta 4 e pouco anos-luz. É recente agora, se duvidar é até difícil de achar algum tipo de notícia sobre. Mas eu vi até lá, quem estava lendo a matéria, era o Sérgio Sacani lá no canal dele lá, Space Today, se eu não me engano, é esse o nome do canal do Sacani, e estava lá essa notícia que alguns apontamentos lá que fizeram com alguns telescópios em determinadas direções, descobriram um exoplaneta que está a 4 anos-luz daqui. Então, bacana. Não estou enganado, é isso, 4 anos-luz. O sistema Sirius está a 8,6 anos-luz. Se eu não estou enganado, é isso aí. Bom, eu não sou da área, então se eu estiver errando aí na conta da informação, você tem que dar um desconto para mim. Mas se eu não me engano, é 8,6 mesmo. Então, a Sirius, né? Sistema Sirius, 8,6 e esse exoplaneta está a 4. Então, assim, essa ideia é uma ideia que eu vi muito no meio espírita mesmo, né? Que vai nessa questão extraterrena. Agora, isso é fato? Não, não é fato, nós não sabemos ainda. Aí é o que eu estou dizendo, é você pegar a mitologia e validá-la como verdade absoluta, sem evidência alguma. Nós não temos evidência de uma terceira, de Sirius C. A gente tem lá, matematicamente, a gente sabe que tem uma outra coisa ali. Matematicamente, ainda instrumentalmente, não conseguimos definir o que é essa outra coisa. Pode ser uma anã marrom ou pode ser um exoplaneta. Beleza? Pode até haver um pouco mais distante ali, mas influenciando na órbita ali, outros corpos estelares. Pode haver, a gente só não vê ali outros corpos celestes, igual não é apenas os planetas do sistema solar que orbitam o Sol. Tem outros corpos que também orbitam o Sol aqui no nosso sistema solar. Então, show de bola. Tem outra coisa lá? Tem. Pode ser qualquer coisa e não uma Sirius C. Beleza? Então, fica atento a isso aí, gente. Isso é importante. Verificar a informação. Lembrando que não é uma refutação ao Jean Van Allen. Ele tem ali a crença dele, a análise dele, o que ele tem como assertivo, como aquilo que é verdadeiro. E isso a gente tem que respeitar, é a posição dele. Estou dizendo que nós temos de dados, informações. Bom? Griot, francês, escreveram, mas eles não levaram a sério. Quando a tecnologia de telescópio descobriu Sirius B nos anos 90 e depois Sirius C, e fizeram as contas. Nós não descobrimos Sirius C. Não descobrimos Sirius C. Repete o mantra.
Não descobrimos Sirius C. Você faz uma pesquisa agora no Google Acadêmico. Se você não quiser ir no Google normal, de ler site de astronomia, vai no Google Acadêmico, artigos científicos. Não descobrimos Sirius C. Nós sabemos que tem, perdão, tem um outro corpo ali. Pode ser um exoplaneta. Pode ser uma outra coisa. Pode ser uma anã marrom. Mas não chamamos de Sirius C. Sirius C é lenda. Tá bom? Folclore popular. E aí, cara? Bate. Batia? Aí você precisa do que mais para dizer à humanidade: ei, Tem alguma coisa estranha aí. nós fomos criados por seres que já existiram aqui na Terra e esses seres não eram humanos. Paul Hiller, que foi ministro da Defesa do Canadá, que quando tornou-se aposentado começou a dizer claramente: ei, pessoal, tem ser extraterrestre, eu conheço 4. Eu não podia dizer antes, estou dizendo agora. E assim, do jeito que um pai e uma mãe chamam o seu filho quando tem 5, 6, 7 anos, diz: filho, sente aqui, eu tenho algo para lhe dizer. Que é, papai? Olha, eu vou dizer algo que você vai sofrer muito, mas é o jeito. Olha, Papai Noel não existe, a fala do dentro não existe. Oh, papai, alguém precisa dizer, humanidade, crianças, olha, tem uma coisa para dizer para vocês. Olha, extraterrestres existem, vão tomar susto, mas existe, blá, blá, blá. E esse é o nosso drama. Nós fomos desmemorizados, nós vivemos uma alucinação coletiva, nós fomos estupidificados, imbecilizados. E os vírus estão dando show deles, fazendo com que a gente fique pior do que o rato do Toxoplasma gondii. Não tem jeito, cara. Nós temos que, entre aspas, nos defrontar com o grau criado pela nossa própria mediocridade existencial. Que possamos escapar a esses dias, mantendo a dignidade acesa. Repetindo um mantra de coisas boas. Então valeu, galera. Reagir aí ao Jean Van Allen no podcast Inteligência Limitada. Tem o corte, tem o episódio inteiro. Você facilmente encontra aí. E foi o que eu falei, não é uma refutação ao Jean Van Allen. Jamais. As pessoas são livres para acreditar no que elas quiserem e eu respeito muito essa questão. Eu apenas estou trazendo informações. Eu acredito na possibilidade de vida no universo, obviamente que um universo imenso deste tem vida. E a vida, se caso tenha se desenvolvido, se desenvolveu em condições muito similares à nossa, porque senão não existiriam planetas que apresentam características similares à nossa. Agora a questão é, por exemplo, nós dependemos de radiação solar para que o nosso corpo exerça diversas funções. Ainda que tenhamos conseguido sintetizar o hormônio D e fazer até a suplementação, mas nós sabemos que dependemos muito da radiação solar. Ficar viajando no universo expostos a outras radiações e sem o filtro aqui da nossa atmosfera para que absorvemos de maneira correta a radiação solar, é um problema muito sério que inviabiliza a nossa presença em outros planetas ou em outros lugares. A tecnologia, a nossa velocidade de deslocamento no cosmos também, as distâncias astronômicas. Então, todas essas regras que valem para nós, valeriam também para outros seres, outras vidas no universo. Então, eu acredito que sim, nós iremos ir a outros planetas, mas nós utilizaremos inteligência artificial, robôs. Nós iremos sim com robôs. Cada vez mais a nossa tecnologia está evoluindo e avançando. Então nós iremos. Você pode ter certeza disso absoluta. Nós iremos, mas com tecnologia, com robôs. Agora a nossa fisiologia, o nosso organismo, o espaço é hostil a nós e a nossa medicina
ainda não evoluiu o suficiente para que nós venhamos a sobreviver demasiado tempo no espaço, expostos a diversos tipos de radiação. Isso é um fato científico, tá bom? Valeu! Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, Teu. Calma. Se você não crê em um Deus, tá tudo certo, é contigo. Ninguém tem nada a ver com isso, não. Eu desejo, então, do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.